no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 16, e o título dessa mensagem é A Missão da Igreja. Qual é a missão da igreja? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que essa palavra vai cair em solo fértil, que cada vida que ouvir agora ou depois vai ser tocada pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e ela não voltará vazia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que tudo na vida tem um propósito? Tudo na vida tem uma função? Tudo na vida tem uma missão? Esse microfone, ele serve para amplificar a voz. O meu óculos, ele serve para facilitar a minha visão. Se eu tirar esse óculos aqui, eu vejo os vultos, mas eu não consigo ler nada. Então, a gente tem coisas na vida que cada um tem um propósito e tem uma função e tem uma missão. Com a igreja não é diferente. A igreja também tem uma missão. E se nós entendermos qual é a missão da igreja, nós não vamos perder tempo, nós não vamos desperdiçar recursos e nem nós vamos gastar energia com aquilo que não cumpre o propósito da igreja. Já pensou você, por exemplo, ter uma faca que não corta? Você já tentou cortar uma carne com uma faca cega? É difícil, né? Então, assim, se nós entendermos a nossa missão, nós vamos ter o nosso trabalho facilitado. O texto que nós lemos hoje, nós estamos diante das últimas palavras de Jesus, que foram registradas no Evangelho de Mateus. Jesus, ele está aqui não apenas se despedindo, mas ele está confiando uma missão aos seus discípulos. Às vezes, as pessoas pensam que a ordem que foi dada por Jesus aqui, ela é apenas para os missionários, para os apóstolos, para os pastores. Mas a verdade é que essa missão, ela é minha e ela é sua. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, a missão é sua também. No texto que nós lemos, Jesus ele está nos chamando para que nós possamos fazer o que ficou comumente chamado de a grande comissão. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, para que o Senhor possa despertar a mim e a você para esse grande propósito que Ele tem para nós. A nossa proposta é responder 3 perguntas. Quais são as perguntas? Primeiro, qual é a garantia que eu tenho para cumprir a minha missão como igreja? Segunda pergunta, em que consiste a missão da igreja? Terceira pergunta, qual o recurso que nós como igreja podemos contar para executarmos essa missão? Então vamos lá. A primeira pergunta, pastor, qual é a garantia que nós temos para cumprir a missão da igreja? Em primeiro lugar, a missão da igreja ela é garantida pela autoridade de Jesus. Amém? A missão da igreja, ela é garantida pela autoridade de Jesus. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar constantemente ao texto. Versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra autoridade, a palavra grega exousia,
ela vai além de um mero poder ou uma força, mas ela se refere ao legítimo direito de governar, de comandar e de decidir. Jesus está dizendo o seguinte: a mim foi dado um direito legítimo de comandar, de dirigir, de decidir, e é com base nessa autoridade que vocês vão, porque toda autoridade já me foi dada. A autoridade de Cristo, portanto, é o fundamento sobre o qual nós, como seus discípulos, como seus seguidores, nós podemos ir e também fazer outros discípulos. E Jesus, ele só deu essa autoridade porque ele tinha essa autoridade mesmo antes da sua morte, da sua ressurreição. Durante a sua vida e o seu ministério, Jesus, ele demonstrou por diversas vezes que tinha autoridade na sua vida. Por exemplo, ele exerceu autoridade quando ele ensinava. Lá em Mateus 7:29 diz o seguinte: porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Jesus, ele exerceu autoridade, por exemplo, para curar enfermos. Na cura de um leproso e de um servo de um centurião, lá em Mateus 8:13 diz o seguinte: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus, ele tinha autoridade também para perdoar pecados. E ele exerceu essa autoridade na cura do paralítico em Cafarnaum, quando ele disse em Mateus 9:6, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E Jesus exerceu também autoridade sobre o próprio diabo, ao delegar aos seus discípulos a autoridade para fazer a missão, quando ele enviou os 12. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus tem todo o poder e autoridade, e não sobrou nada de poder e de autoridade para o diabo. Você está entendendo isso? O poder do diabo, ele foi tirado na cruz, ele foi despojado, ele está oco, ele está vazio. O diabo, ele não tem poder nem no inferno, porque a Bíblia Sagrada nos diz que a chave da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus, lá em Apocalipse 1:18. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, lá em Mateus 16:18. A Bíblia diz que o supremo e grandioso Cristo o poder de Cristo está à nossa disposição, lá em Efésios 1:19. Então, você não fique com medo do demônio, de uma pessoa endemoniada se manifestar quando você estiver fazendo a obra de Deus, porque o poder e a autoridade de Deus já está sobre a sua vida. Amém? A.T. Robertson, ele fala o seguinte: o Cristo ressurreto, sem dinheiro, ou exército, ou estado governamental, comissionou esse grupo num dos montes da Galileia para conquistar o mundo. Esse é o maior empreendimento que os seres humanos foram chamados a executar. Pregar o evangelho, falar de Cristo, levar a mensagem. Esse é o maior comissionamento que alguém pode receber. E esse comissionamento foi dado aos apóstolos, foi dado à igreja do Senhor. E se você está aqui hoje, você é a igreja, esse comissionamento foi dado a mim e a você. Amém? Amém. Então, eu preciso entender que eu vou fazer a missão baseado na autoridade de Jesus. Não é na minha autoridade, não é na autoridade da igreja, não é a nova criação que está mandando. Não, você está indo em nome do reino de Deus, em nome de Cristo. É apenas a igreja que está lhe ajudando. É apenas a igreja que está dizendo assim, ó, vai, irmão. Mas você não está indo no poder da igreja. Você não vai chegar diante das pessoas ou diante de um demoniado e diz, eu sou da nova criação. E lá o pastor Pedro faz crossfit. Sai agora. E aí? Não vai sair.
Sabe por quê? Porque o Leandro está rindo, ó. Ele faz crossfit também. Porque não é na autoridade humana, nós estamos indo na autoridade de Cristo. Amém? Quando o texto diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, a expressão no céu e na terra está falando da total soberania, do total poder de Cristo sobre o universo. Isso é característico de Deus. Se você for ver isso, você encontra base lá em Gênesis do capítulo 1, versículo 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra. Pois é esse mesmo poder de alguém que criou os céus e a terra, ele tem autoridade sobre os céus e a terra. Amém? Quando Jesus nos envia, ele não está dando uma sugestão. Eu queria sugerir a vocês que, porventura, se vocês tiverem tempo livre, se vocês não tiverem nada mais importante para fazer, façam um culto missionário, enviem missionários, e aí vai ser uma forma de vocês preencher o sábado à noite. Não é isso. Ele não está dando a sugestão, ele está nos dando uma comissão como rei soberano que ele é. E sabe o que isso significa? Que não importa onde formos, não importa com quem falarmos, o Senhor já está ali na nossa frente e nós podemos ir com confiança. E nós podemos ir, sabe por quê? Porque nós vamos no nome dele. Amém? Aleluia. Então, pastor, qual é a garantia que nós como igreja temos para fazer a missão? A autoridade de Jesus. Não tem demônio, não tem governo. A igreja ela é perseguida, como foi dito aqui. Mas ninguém, nem nas cortinas de ferro, consegue impedir o avanço da igreja. Porque quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é porque a igreja está trancada, acuada, e o inferno está vindo bater na porta da igreja, a igreja está aqui se segurando, pegando os mais fortes aqui para segurar a porta, igual naqueles filmes que a gente assiste, as pessoas presas de um castelo de um lado e alguém querendo invadir o castelo e batendo na porta para poder derrubar e invadir o castelo. Não, aqui a ideia é o contrário. É a igreja avançando, é a igreja indo e as portas do inferno não conseguindo resistir. Os demônios do inferno fugindo porque está dizendo, aí vem um povo cheio do Espírito Santo, o poder de Jesus está na vida deles, o sangue de Jesus é a marca e nós não conseguimos deter. Amém? Glória a Deus. Segunda pergunta que nós queremos responder nessa noite. Em que consiste a missão da igreja? A missão da igreja é clara. Consiste em discipular e ensinar. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, a missão da igreja é fazer discípulos e não apenas ir. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Quando Jesus disse assim, ide, primeiro, a gente precisa entender que isso é uma ordem, não é um pedido. Por isso que é grande comissão. Eu tenho que ir, você tem que ir. Mas não adianta apenas a gente ir. Nós temos que ir, mas precisamos fazer discípulos. A missão da igreja de fazer discípulos, ela não é uma missão acessória. Ela não é uma missão secundária. Ela não é uma opção que a igreja tem que realizar, mas ela é a única missão. Fazer discípulos. A igreja não está aqui para promover eventos para ocupar o seu sábado à noite. A igreja não está aqui para entreter os jovens, para que os jovens não possam ir para o mundo. A igreja não está aqui para fazer um chá de senhoras, para que as senhoras não fiquem gastando dinheiro no Iguatemi. A igreja está aqui para fazer discípulos e discípulas de Jesus. Amém? Pastor, e o chá que a igreja faz das mulheres? E as reuniões do UNO? Tudo isso tem um propósito: fazer discípulos e discípulas de Jesus. A motivação que está por trás de tudo que a igreja faz tem que ser formar discípulos e discípulas de Jesus. Amém? Nós não somos casa de entretenimento.
Se a gente for se meter a ser casa de entretenimento, nós vamos perder. Por quê? Porque não tem ninguém aqui fazendo coisas mirabolantes. Espetacular, não tem show pirotécnico. O pastor aqui não sabe voar, não tem um cordão aqui me puxando para cima e eu fazendo pirueta. Não tem. Tem uma pessoa aqui com o microfone na mão falando meia hora para você. Se você quiser algo espetacular, você vai para um circo, você vai ver um show, você vai para o cinema, ver um filme de efeito especial. Aqui não é local de entretenimento, aqui é local de discipulado e aprendizado e envio. Amém? Fazei discípulos. A expressão grega, mateteusat, significa, vem do verbo mateteu, que significa fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Significa ensinar alguém a ser seguidor. Fazer discípulo, em outras palavras, ensinar alguém a ser seguidor. Seguidor de quem? De Cristo. Então a igreja está aqui para ensinar você a seguir a Cristo. Você chegou aqui sem conhecer nada do Senhor, chegou aqui cheio de mazelas, ignorante das coisas de Deus, e aí Deus te alcançou pela sua graça e misericórdia, você se converteu, agora você tem que aprender a ser gente. Amém. E aprender a ser gente é aprender a seguir a Jesus. Amém. A se tornar parecido com Jesus. Porque sim, quando nós nos parecemos com Jesus, aí sim a gente aprende a ser gente. Amém? Fazer discípulos é isso, é ensinar alguém a ser seguidor de Cristo. Jesus, a gente não quer que a gente faça discípulos de qualquer forma. Jesus, ele não mandou a gente fazer fã. Quem precisa de fãs são os artistas. Nós não precisamos de fãs. Jesus não mandou fazer admiradores. Os atores e os jogadores é que gostam de admiradores. Jesus não mandou a gente apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais que se convertem. Ele quer que façamos discípulos. Jesus, ele não mandou recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer pessoas simplesmente não apenas convertidos, mas ele quer pessoas maduras. Para isso, irmão, só tem um jeito: fazer discípulos. Sabe qual é o problema? É que hoje nós temos muita adesão, mas pouca conversão. O que é isso? Nós temos muita gente aderindo às igrejas. Nós temos muita gente frequentando os bancos da igreja. Ah, você é de que igreja? Ah, eu sou da igreja A, igreja B, igreja C. Temos muita adesão, mas temos pouca conversão. Nós temos muito ajuntamento, mas nós temos pouco quebrantamento. Nós temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E nós temos igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Nós temos, irmãos, grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não buscam o abençoador. Nós temos muitos religiosos, mas poucos discípulos de Jesus. A missão é fazer discípulos. E isso não significa uma evangelização momentânea. Ah, nós vamos ali para o Paracuru fazer uma obra lá naquele dia. Vamos. Amém. Mas a igreja, a missão dela não é um evangelismo momentâneo. A ideia de fazer discípulos é, enquanto nós estamos indo, nós vamos fazendo os discípulos. Enquanto estamos caminhando, nós vamos fazer discípulos. E discipular não é fácil, porque discipular exige entrega, investir em pessoas, assim como Jesus investiu em nós. Discipular não é fácil, mas você tem que fazer. E esses discípulos, eles vão estar em todas as nações. Porque quando ele diz nações, a palavra aqui é etnos no grego, de onde vem etnias, ou seja, povos, nações. É uma missão abrangente, é uma missão universal. Inclui, aqui quando Jesus está falando isso,
fazer discípulos de todas as nações, ele está dizendo para os discípulos o seguinte, façam discípulos não apenas entre os judeus, mas também alcancem os gentios. Quem são os gentios? Você, eu e você. Gentio, na linguagem bíblica, é quem não é judeu. Se você não é judeu, você é gentio. E a missão alcança a mim e a você. Amém. Quando diz assim, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Aqui. Você foi alcançado porque o evangelho chegou até os confins da terra. O evangelho, portanto, não tem fronteiras, nenhum povo, nenhuma língua, ninguém está fora do alcance de Deus. Amém. John Broadus, ele fala o seguinte, o cristianismo é essencialmente uma religião missionária. Cristianismo é uma religião missionária. Então, nós somos discípulos e vamos fazer outros discípulos. Quando ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra batizando é a palavra batizo no grego, que significa mergulhar, imergir. A forma sugere o quê? Uma ação contínua. É por isso que a igreja marca de 3 em 3 meses batismo. Por quê? Porque as pessoas vão se batizando e o batismo é uma forma de integrar a pessoa à igreja. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela se converte, ela crê aqui no seu coração. Ok. Mas quando é que eu vejo a fé dessa pessoa? Porque quando eu chamo uma pessoa aqui, por favor, pastor Ribamar, vem aqui, só pertinho aqui. Fica aqui mesmo. Pastor Ribamar, você é um homem de fé? Amém. Eu olho para o pastor Ribamar, eu não estou vendo a fé do pastor Ribamar. Não sei se está aqui no ombro, no braço, na perna. Eu não consigo ver onde é que está a fé nele. Ele está dizendo que tem fé. Amém, pode ser, tá? Mas sabe quando é que eu vejo a fé na pessoa? Quando a pessoa se converte e ela vai se batizar, ela está dizendo para todo mundo ali, eu confesso a Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Ela está demonstrando ali a sua fé. É uma forma explícita. O que é o batismo? É uma demonstração exterior de uma fé interior. Como eu não consigo ver dentro do coração, mas quando ela desce as águas, eu estou vendo que ela crê no Senhor. Então, o batismo é uma forma de integrar a pessoa na igreja. Todo convertido tem que ser batizado. Meu irmão, se você se converteu, se você aceitou a Cristo e você não quer se batizar, tem alguma coisa errada aí na sua conversão. Você precisa questionar se você se converteu mesmo. Porque quando você se converte, o Espírito Santo coloca em você um desejo de se batizar. Porque é a forma de você se integrar à igreja, de você se identificar como o corpo de Cristo. Amém? Amém. E a igreja é importante. Por quê, pastor? Porque não existe crente isolado. Não existe esse negócio de crente desigrejado. Não existe membro fora do corpo. Um membro fora do corpo é uma anomalia. Imagine você aqui andando, aí você vê uma mão aqui, sangrando aqui no chão. Primeira coisa, você se assusta e diz, que coisa é essa? Por quê? Porque a mão, ela é para estar ligada no braço que está ligado ao resto do corpo. Uma ovelha fora do rebanho é uma presa fácil para o devorador. Uma brasa fora do braseiro, ela simplesmente logo fica coberta de cinza e ninguém identifica mais. Então, você precisa se batizar. Pastor, batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando ele diz assim, em nome, a palavra grega, ela tem a ideia de propósito. Eu estou me batizando no nome do Senhor, com um propósito, para cumprir o propósito de Deus. Eu não estou me batizando em nome da igreja. A igreja não está aqui para fazer adeptos. A igreja não está aqui para poder simplesmente angariar membros. Quando você vai se batizar, você não vai se batizar no seu nome, no nome da igreja. Você vai se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa fórmula aponta para um Deus trino,
Pai, um Pai amoroso, um Filho redentor e um Espírito consolador. Amém? Essa é a fórmula da igreja fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora a gente não tenha a palavra trindade na Bíblia, mas em toda a Bíblia a gente vê Deus como Deus trino. Lá em Gênesis 1, 26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o verbo está no plural. Façamos. Se Deus era um só, como é que ele diz façamos? Imagine você sozinho, aí você diz, façamos isso, sem ninguém estar do seu lado. A pessoa que escutar você sozinho no ambiente, você dizendo façamos, ela vai pensar o quê? Ele não está normal. Ele está sozinho, está falando com quem? Está falando para o vento? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ali é a primeira demonstração que Deus é um Deus trino. Por isso que nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas a missão envolve não apenas discipular, a envolve também ensinar. Ensinar para obedecer, porque no versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O discipulado, ele não termina no batismo. Ele continua no ensino. Mas não é ensinar por ensinar. É ensinar a guardar. É ensinar a obedecer. Eu e você, quando estamos na igreja, quando participamos dos seminários, dos cultos, da escola bíblica, tem um objetivo: formar o meu e o seu caráter. Jesus não chamou apenas para pregar uma mensagem e ir embora. Ele diz assim, vocês vão caminhar com as pessoas, vocês vão discipular as pessoas, vocês vão ensinar as pessoas, vocês vão amar as pessoas. É por isso que não simplesmente a gente só não prega e deixa a pessoa convertida ao léu. Agora você vai pegar essa pessoa que se converteu e você vai ensinar essa pessoa a palavra de Deus. Isso é missão da igreja. Então o culto que apenas tem reteté, em que o vaso diz, eu estou vendo a chave do carro, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, e diz jargão, e diz palavras de efeito, e aí não tem respaldo bíblico, o que é que esse camarada está ensinando? Nada. Ah, mas foi um reteté. Sim. Mas o que é que ficou? O que é que você aprendeu? O que é que ficou para a sua vida? Para o seu dia a dia? Mas ou não entrou no manto. Sim, quando você sai do manto e tem que vestir a roupa normal. O manto é na hora de dormir. Mas quando você vai trabalhar, você vai no manto? Não, você vai com a roupa. A vida normal, ela não é assim, irmãos. Pastor, mas o senhor está falando isso numa igreja pentecostal. Eu sou pentecostal. Mas eu não posso pegar. Paulo diz, olha, quando estiver num culto, você ficar só falando em línguas, você edifica a você mesmo. Mas a pessoa que está do seu lado ali, ela não é edificada. Tem que ter ensino, tem que ter pregação. A pregação da palavra é um dos valores centrais da reforma. Sabe por que Deus levantou a reforma protestante? Porque a igreja tinha abandonado a palavra. O padre rezava a missa em latim, de costas para as pessoas, rezando em latim. As pessoas entravam sem entendimento e saíam sem entendimento. E Deus levantou os reformadores, e o valor basilar da reforma é a centralidade da palavra. Amém. Então, culto tem que ter ensino, tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter glória, tem que ter manifestação de Deus, mas tem que ter edificação. Amém? Ensinar é discipular, é vida na vida, é palavra com exemplo, é ensinar a obedecer, não apenas transmitir conhecimento, mas formar o caráter do cristão. Amém? Amém. Bom, já que eu sei que Jesus garante a missão com base na sua autoridade, eu vou fazer a missão não em nome da nova criação, mas eu vou fazer a missão no nome do Senhor. Para que as pessoas se convertam. Qual o objetivo? Discipular, ganhar novas pessoas.
e ensiná-las no Evangelho, formar caráter. Pronto, pastor, eu já entendi. As duas perguntas foram respondidas. E a terceira? A terceira é: qual é o recurso que nós podemos contar para executarmos a missão? E aí eu vou responder dizendo o seguinte: a missão, ela é sustentada pela presença de Jesus. O recurso é a presença de Jesus. Talvez você estava pensando que era dinheiro, né? Não. O recurso é a presença de Jesus. Versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Esse estou convosco, irmãos, é a promessa mais maravilhosa que nós temos nesse texto. Champlin, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: Jesus está conosco não meramente como um rádio orientador, mas como um amigo e salvador. Você não está aqui se comunicando Jesus assim, ó, um sinal de rádio aí, câmbio, Leandro, vai ali, Leandro, olha, não, está dando interferência, Jesus, Jesus tem um demônio aqui, e agora, Jesus, ele não está comunicando com rádio, ele está indo conosco. Estou convosco todos os dias, até os confins da terra, todos os tempos. Amém? Charles Riley, ele diz o seguinte: Cristo está conosco todos os dias. Cristo está conosco em todo lugar que vamos. Ele está conosco diariamente para perdoar, para absolver. Ele está conosco diariamente para santificar, para fortalecer. Ele está conosco diariamente para defender, para guardar. Ele está conosco diariamente para nos conduzir, para nos guiar. Ele está conosco em nossas tristezas, em nossas alegrias. Ele está conosco em saúde e enfermidade. Ele está conosco na vida e na morte. Ele está conosco no tempo e na eternidade. Jesus está conosco, irmãos. A presença de Jesus, ela é contínua em todo lugar. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa. Ele é como a nossa sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dorme e nem dormita. Não há situação na nossa vida em que Ele não esteja presente. Pastor, qual é a garantia? Qual é o recurso que eu tenho para executar a missão? A presença de Jesus. Ele estando conosco, nós temos tudo. Nós temos recursos emocionais, nós temos recursos financeiros, nós temos recursos espirituais, nós temos tudo o que nós precisamos para fazer a missão. Então esteja confiante que você não está num projeto fracassado, porque Jesus prometeu a sua presença conosco até o fim. Amém? Para concluir, a missão, apesar de urgente, ela é bela. Sabe por quê? Porque ela não é um fardo, ela é um privilégio. Jesus, ele nos deu tudo o que nós precisamos. Ele nos deu autoridade, ele nos dá direção e ele nos dá a sua presença. Vamos ficar de pé. Pergunta é: nós temos obedecido essa missão? Nós temos investido em vidas? Jesus hoje nos chama, irmãos, para nós nos levantarmos, não como espectadores, mas Ele nos chama como discípulos que fazem discípulos. Você sabia que só faz discípulo quem é discípulo? Se você pegar aqui um professor, cara PhD na área de conhecimento dele, mas ele não é convertido, ele não é discípulo de Jesus. E aí você chega e diz: olha, doutor, esse irmão aqui se converteu domingo lá na igreja, o senhor pode discipular ele? Ele vai dizer: o que é isso? Doutor, o senhor não é especialista? Não é bambambam na sua área? Sim. Mas ele é um médico, ou ele é um filósofo, ou ele é um cientista. Irmãos, só faz discípulo quem é discípulo. Amém.
Você pode ser a pessoa mais fraquinha, mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode ser um discipulador. Você pode fazer discípulo. Essa é a beleza da igreja, que Deus não conta com os grandes, com os sábios, com os entendidos. Deus conta com os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, então eu lhe convido, vamos cumprir a missão da igreja, amém?